Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estarmos fazendo uso mais uma vez dessa tribuna para falar algo acerca da palavra de Deus. Amém? Também saúde os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelo culto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra comigo na carta, ou melhor, no livro, primeiro livro de Samuel, o capítulo é o de número 30. Quero, por bondade e misericórdia de Deus, tecer alguns comentários acerca desse texto, que todas as vezes que eu leio fala muito comigo e nos tem norteado para falar um pouco acerca de família. Família, e quando me vem essa palavra, essa expressão, posso dizer para você que por ela vale a pena você lutar. Por a família vale a pena você lutar. 30, do verso de número 1 ao verso de número 6, somente, para não tornar longa a leitura. Só quem encontrou, diga um amém. Coisa boa. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E você diz amém e se assente glorificando a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Certo que essa palavra, por muitas vezes já fora pregada, anunciada, mas o mesmo Deus que nos permitiu nessa noite estar aqui, Ele sabia exatamente o número de pessoas, cada vida, a cada um de nós que estaremos nessa noite para ouvir esta palavra. Então tem por certo que Deus vai nos alimentar de uma forma especial nessa noite, porque Ele conhece a minha e a tua necessidade nele nessa noite. O capítulo 21, para nós entendermos um pouco desse contexto, antes de nós chegarmos neste embate, nesta circunstância atritosa e angustiante que Davi e os seus homens estão vivendo e vão passar. A Bíblia diz que Davi está fugindo de Saul, ele é um fugitivo, está correndo risco de vida ou de morte, como queira. Por quê? Porque Saul deixou que a inveja tomasse conta do seu coração, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus havia instituído Davi como rei de Israel, sendo ele ainda menino. Saul se angustia porque Davi era aclamado nas canções que se cantavam em Israel. Saul se angustia por causa da vida de Davi, porque Davi chamara a atenção do povo. E Saul ele começa a ter um ódio, a alimentar um ódio mortal pela vida de Davi. Isso faz com que ele passe a persegui-lo com ódio mortal, querendo a sua morte, fazendo com que Davi tivesse que fugir, se tornar um fugitivo. Ele vai de cidade em cidade, ele se esconde na caverna de Adulão, ele vai procurar refúgio até mesmo em território inimigo, tentando de alguma forma escapar das mãos de Saul.
E olha só que contraste, irmãos. Alguém que está fugindo de um adversário, ele procura refúgio dentro do território ou dentro de um país, de uma terra estranha, de alguém que também era inimigo do seu povo, temendo pela sua vida. A Bíblia diz que em algumas investidas Davi ele livra a cidade de Keila das mãos dos adversários. Mas Davi também tem uma oportunidade única. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de tirar a vida daquele que o perseguia, de tirar a vida de Saul. Mas a Bíblia diz que da primeira vez ele poupa a vida de Saul, cortando-lhe o manto, como prova de que ele estava perto, que ele chegou próximo de Saul. Mas uma coisa que Davi entendia e entende, que nós como cristãos precisamos entender também, é algo chamado princípio de autoridade. Davi ele conhecia e respeitava muito bem. Ele sabia que ele não podia tocar na vida daquele que era ungido do Senhor. Ele sabia que fora Deus quem havia ungido, separado Saul para cumprir o ministério. Qual? O ministério mais privilegiado que a nação de Israel teve naquele tempo. Por quê? Porque em outro tempo a Bíblia diz que a nação de Israel era regida e governada pelo governo teocrático, ou seja, Deus era quem governava o povo, Deus era o rei do povo, Deus é quem dava as coordenadas, Deus é quem cuidava do povo através da vida dos profetas, através do ministério profético. E o povo rejeita isso. E isso nós vemos no início do capítulo do livro de Samuel, quando Samuel se angustia com esta situação, e Deus fala para ele ficar tranquilo, porque eles não estão desprezando o Samuel, estão desprezando o próprio Deus. Enfim, Saul ele não entende esse propósito, ele não entende este privilégio que ele teve, mas Davi entendia. Tanto é que Davi poupou a vida de Saul pela primeira vez, pela segunda vez, não intentou contra a vida dele, tendo a oportunidade digamos assim, de acabar com os seus problemas. Isso, de certa forma, aquele que o perseguia estava em suas mãos. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Isso talvez já fique algo para nós termos atenção para com a nossa vida. Porque muitas das vezes nós tocamos nas pessoas, não diretamente, mas às vezes com palavras, ou quando nós abrimos a nossa boca para falar acerca da vida de alguém, ou para falar dos atos que alguém cometeu. Nós estamos tocando na vida dela, estamos tocando no ministério dela. Então respeite o chamado das pessoas, respeite as pessoas, não importa o que elas tenham feito, estejam fazendo ou estejam conduzindo as suas vidas. Nós temos que orar, nós temos que colocar essa pessoa nas mãos de Deus, entregar a vida dela nas mãos do Senhor, interceder por ela. Fazer como o nosso irmão Túlio que nos antecedeu falou, devemos ajudar as pessoas. Fomos ajudados para ajudar alguém. Enfim, Davi, ele, no capítulo 27, a Bíblia diz que ele volta pela segunda vez para a cidade de Gate. A cidade de Gate certamente está bem fresquinha na memória dos irmãos, a cidade de onde saíra o gigante Golias, o filisteu, o herói de guerra, aquele que Davi, quando era moço, menino ainda, o derrotara, fazendo com que a fama de Davi ganhasse proporção, ganhasse peso. E quando ele chega à cidade de Gate, a Bíblia diz que o rei Aques lhe concedeu a cidade de Ziclague, onde ele permaneceu por 1 ano e 4 meses. Onde esta cidade se tornou a cidade refúgio de Davi. E a Bíblia diz que Davi, em todas as incursões, as investidas que ele saía para guerrear, para pelejar, ele feria homens, mulheres, crianças, nada ele poupava, com exceção dos rebanhos, dos gados, das ovelhas, dos despojos, tudo ele levava até Aques. Isso fez com que o rei se agradasse. Por quê? Porque ele viu que em Davi havia um potencial muito grande, um guerreiro, em todas as incursões, em todas as batalhas, ele se saía vencedor. E quem que não quer uma pessoa assim ao seu lado? O rei Aques logo se agradou, a Bíblia diz que o rei Aques se agradou da vida de Davi, fazendo com que o apreço crescesse dia após dia, acerca da vida desse jovem. E a Bíblia vai dizer que os filisteus eles se acampam em Afeca para ir contra a nação de Israel, a nação que até então era governada e regida pelo rei Saul. Saul, como já havia dito, aquele que estava perseguindo Davi, querendo a sua morte. Só que a Bíblia também diz, queridos, que Saul, quando ele viu o arraial dos filisteus, ele temeu sobremaneira. Por quê? Porque ele temeu pela sua vida. Ele certamente viu que era uma batalha que ele poderia não sair vivo.
E sabe o que ele faz? Como era de costume dos reis naquele tempo, naquela época, e como ele também tinha esse costume, mas ele desprezou, e por sua vez Deus também o despreza, a Bíblia diz que ele vai consultar ao Senhor. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus não o ouve, Deus não responde, Deus não fala mais com Saul. Sabe por quê? Porque Saul, ele se tornou alguém desobediente. Porque Saul, ele rejeitou as ordenanças de Deus. Ele não quis obedecer aquilo que era a vontade de Deus. Aqui eu já aprendo algo, queridos, para minha e para a tua vida de forma muito simples e prática. Que nós, quando nós desobedecemos os mandamentos, as ordenanças de Deus, aquilo que é a vontade, a prioridade de Deus sobre a nossa vida, nós quebramos princípios, e aquele que quebra os princípios, eu sempre digo isso, ele jamais vai conseguir viver os propósitos e os projetos de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Isso é fato. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos lá para o livro de Gênesis, no princípio ainda, quando Adão, ele quebrou o princípio da obediência, a primeira coisa que lhe acontece, a ausência de Deus lhe causa temor, lhe causa medo. Por quê? Deus vai, como de costume, na viração da tarde, procurar, chama pelo nome de Adão. A Bíblia diz que Adão se esconde atrás de um madeiro. Por quê? Porque agora ele está com vergonha. A ausência de Deus, entenda, queridos, causa medo, causa temor. A primeira vez que você vai encontrar na Bíblia Sagrada a palavra medo foi quando a ausência de Deus se tornou algo indiferente, algo estranho para a vida de Adão. Alguém que tinha o costume de conversar com Deus diariamente, face a face, frente a frente, agora está se escondendo de Deus. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da quebra de um princípio que Deus havia estabelecido ainda lá no jardim. Então fica a dica para mim, para você, o primeiro ponto que nós podemos guardar acerca disso: não quebre os princípios da Bíblia Sagrada, não quebre os princípios que Deus estabeleceu sobre a minha e sobre a tua vida. É como alguém que quer, muitas das vezes, quer viver muito de Deus, mas ele quer se dispor muito pouco. Ele quer se doar muito pouco, mas quer viver muito de Deus. Não tem como, irmão. Por quê? Porque tudo que Deus ele propõe para mim e para a tua vida se torna proporcional àquilo que eu e você buscamos. Quem busca muito de Deus, certamente muito de Deus vai receber. Quem almeja muito de Deus e faz muito para que venha alcançar isso, não estou dizendo, irmãos, entenda, que é por meritismo, porque não é por merecimento, não. É por graça, como o irmão disse nessa noite, que nós alcançamos de Deus. Mas com todas as vezes que nós buscamos de Deus, certamente vamos receber aquilo que buscamos, a proporcionalidade daquilo que buscamos e almejamos. E Davi, ele tinha isso em seu coração. E Saul, ele tinha também esse mesmo privilégio, mas ele rejeitou por causa da desobediência, assim como Adão também. Então, melhor é obedecer do que sacrificar, está escrito. Ele vai vendo que Deus não fala com ele, não responde às suas orações, à sua súplica, o seu clamor. A Bíblia diz que ele manda alguns dos seus conservos irem até uma pitonisa ou uma mestre de adivinhação, cartomante ou necromante, uma bruxa que seja, para consultar a ela, porque ele queria agora falar novamente com Samuel. E eu achei isso aqui muito interessante, sabe por quê? Porque ele tinha a oportunidade, ele teve o privilégio de ouvir de Samuel acerca das ordens de Deus. Exatamente o que Deus havia falado, olha, para ele fazer da forma qual ele havia sido ordenado. E sabe o que ele fez? Ele rejeitou. E agora ele está procurando novamente. Sabe o que eu aprendo aqui? As oportunidades que Deus concede para mim e para você, elas às vezes são únicas. Talvez, alguns dos que aqui estão, até mesmo eu já passei por isso. Algumas oportunidades que a vida propôs para mim e eu não aproveitei, eu não soube aproveitar da forma qual deveria, e arrependido pensei, agora eu quero essa oportunidade. E essa oportunidade, ela não passou novamente. Então aproveite as oportunidades. Aproveite se você tem alguém que talvez insista com você para você servir a Deus. Alguém que insista talvez para você servir a Deus de uma forma melhor, de uma forma mais constante, de uma forma mais abundante. Porque é notório quando nós vemos as pessoas que, quando elas têm muita liberdade para fazer da forma qual querem, até nós seres humanos, nós temos disso. Quando nós ficamos muito à vontade, nós nos tornamos pessoas ociosas e não aproveitamos o melhor de Deus. Mas quando nós somos apertados, meu pastor, assim como o filho, quando o pai pega muito no pé do filho e vai, filho, faz assim, tem filho que até fala, esse pai é chato,
me dá sossego, pega muito no meu pé. Mas quando ele se torna adulto, quando ele se torna um vencedor, quando ele se torna alguém bem sucedido dentro daquilo que o pai ou a mãe tanto insistiu, ele olha para o pai, olha para a mãe, talvez no dia da formatura, ele chora. Talvez alguém olhe assim e não entende, por que essa criança chora? Ele é bem sucedido, o pai e a mãe têm condições, ele está vencendo na vida. Talvez não entenda, o choro dele é exatamente por isso, porque ele olha para o pai, olha para a mãe e diz: obrigado pai, obrigado mãe por pegar no meu pé, obrigado por me chamar a atenção, obrigado por puxar a minha orelha quando foi preciso. E é assim que Deus trata comigo e com você, irmão. Deus muitas das vezes ele chama a minha atenção, ele chama a tua atenção, ele diz para mim e para você: ei, não está bom assim, dá para melhorar, dá para fazer melhor, dá para se empenhar um pouco mais, dá para se investir um pouco mais na presença. E por muitas das vezes, sabe o que muitos fazem? Aqui não, graças a Deus, mas por aí as pessoas, elas viram a cara, elas começam a fazer chantagem emocional. Às vezes elas falam: vou mudar de igreja, e começam a fazer esse tipo de coisa. Irmão, aproveita as oportunidades que Deus tem confiado a mim e a você, porque se ele pega no nosso pé, se ele chama a nossa atenção, glória a Deus por isso, porque ele está dizendo para mim e para você: eu chamo a atenção porque eu te amo, eu quero você perto de mim, eu não quero você distante. Porque Saul teve essa oportunidade e não aproveitou, mas Davi aproveitou, e a Bíblia mostra claramente este contraste, porque Davi se tornou um vencedor. Só que entenda, todos os vencedores, todas as pessoas, antes de chegar a um sucesso, elas vão passar e viver o que Davi viveu. A Bíblia diz, Davi agora ele tinha um apreço do rei. O rei havia se agradado dele, capítulo 29. Eles estão enfrentando uma batalha, agora eles vão contra a nação de Israel. Essa batalha que foi culminante, essa batalha que foi determinante, onde a morte não só de Saul, mas da descendência de real naquela época, tanto na vida de Malquizua, Abinadab, Jonatas, Saul, foram mortos naquela batalha que Davi não foi. Por quê? Porque os príncipes olharam e falavam: isso não é Davi? Aquele que as mulheres entoaram cânticos acerca dele, que disseram que Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Não é este aquele que se rebelou contra Saul? E os príncipes olharam e falavam: rei, é o seguinte, nós não queremos que ele vá conosco. Não queremos, por quê? Porque ele pode se rebelar contra nós. Ele pode procurar ocasião para fazer uma média com o rei Saul e vir contra nós e tornar-se nosso inimigo. O rei acatou essa palavra. Davi então não entendia. Entenda uma coisa, irmão, tem momento na nossa vida que Deus permite algumas situações e nós não entendemos o que acontece, o porquê está acontecendo aquilo. Porque Davi não entendeu. Davi olha para Aques e diz assim: rei, mas espera aí, o Senhor se agradou de mim, eu tenho feito algo que tem desagradado, eu tenho feito algo que tem me desabonado, por que eu não posso ir com o Senhor? Eu quero ir para essa batalha, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar junto com o Senhor na frente da batalha. E ele lhe conta essa situação, que eles não queriam, os príncipes não queriam. Então o rei disse para ele: olha Davi, faz o seguinte, lá no finalzinho do verso 10 do capítulo 29 de 1 Samuel, volta para Siclague, volta para a tua casa, para a tua família, você e seus homens. E depois daquela conversa, depois desse acordo entre Aques e Davi, ele retorna para Siclague. Uma jornada de 3 dias, onde ele teria que percorrer aproximadamente, segundo acreditam, de 120 a 145 quilômetros de distância, para chegar até Siclague. E eles vão, certamente cansados da batalha, mas em outro ponto, alegres por poder estarem retornando para suas casas, felizes, vitoriosos, com o status lá em cima. Só que, verso 30, o primeiro verso vai dizer que quando Davi e seus homens, ao 3º dia, chegam a Siclague, a Bíblia diz que os amalequitas já tinham invadido a cidade, dado com ímpeto contra ela, invadiram a cidade, atearam fogo, destruíram tudo, levaram cativos alguns homens que ficaram, mulheres, crianças, os despojos, as riquezas, tudo que havia de bem, de valor, eles levaram.
E eu fico pensando, querido, qual que é a nossa atitude quando nós temos os nossos bens saqueados pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário. O bem maior que nós temos, que eu posso dizer que é a nossa família, a harmonia que nós temos dentro do nosso lar, a comunhão dentro do relacionamento. O que nós fazemos quando os nossos filhos são levados cativos pelas drogas, pelas más influências, pela rebeldia, pelas muitas situações que fazem com que as pessoas sejam levadas cativas pelo adversário, se tornem distantes de Deus, cativos na tristeza, na angústia, na solidão. E diga-se de passagem, a angústia, ela é uma das, segundo a psicologia, a principal emoção do ser humano. O ser humano, ele logo quando ele nasce, ele se torna alguém angustiado. A prova é de que quando uma criança nasce, ela chora. Por que ela chora? Pela angústia, pela separação. Ela estava no lugar confortável. E quando ela é separada, através do rompimento do cordão umbilical, através da ausência, ela sente a ausência da mãe. Isso lhe causa angústia. E pegando carona, o nosso adversário, ele usa esse sentimento, esta emoção, para muitas das vezes nocautear a nossa vida. Por quê? Porque a angústia, ela muitas das vezes, ela impermeabiliza a nossa visão. Nós não conseguimos enxergar além da luta, além da dificuldade, além da circunstância e do problema. Nós ficamos estagnados. Alguém que vive um momento de dificuldade, ele não consegue transpor a isso. É como se aquilo fosse o momento final dela, e não é. Isso é mentira. Isso é para nos paralisar. A angústia faz com que nós ficamos extasiados diante de um problema. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos crer que do outro lado existe um propósito maior de Deus sobre a nossa vida. E Davi se angustiou. E a pergunta que eu faço é: o que nós, cristãos, o que nós como igreja, o que nós fazemos quando as perdas, elas batem na nossa porta, as dificuldades, as ansiedades da vida, e algo que todos nós estamos sujeitos, irmão, não tem como nós fugirmos disso. O primeiro tempo que Davi vai vivenciar dentro dessa história, está no verso de número 4, acompanhe aí comigo na Bíblia. Então Davi, depois que foram levados cativos, eles viram toda aquela situação, e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Há quem diga que o choro que está sendo descrito aqui no texto, ele vai falar do clamor de uma alma que está aflita, de uma alma que está em agonia. A alegria que eles estavam carregando dentro do seu peito se transforma em uma agonia profunda, em um lamento, em um choro de soluço, quando eles chegam e veem toda aquela destruição, o porto seguro de muitos que ali estavam. Talvez o motivo maior deles lutarem era as suas famílias, os seus filhos, a sua descendência, a sua herança, o que eles haviam conquistado, o respeito, a hegemonia. E eles veem tudo isso sendo levado por água abaixo. O primeiro tempo que eles estão vivendo é o tempo de choro. Irmãos, entenda, nós não somos super crentes. Nós não devemos achar que porque nós temos fé, nós não estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Há quem diga que o homem não chora. Chora sim, meu irmão. Diante da adversidade, o choro ele se torna até um remédio para a nossa alma. O choro, há quem diga por aí que o choro ele lava a nossa alma. Se você está passando por adversidade, por problema, não precisa se esconder, não precisa se encasular, se colocar dentro de um casulo, como se aquilo fosse exclusivo teu. Não, todos nós estamos sujeitos. Se tiver que chorar, chore sim, mas chore na presença de Deus. Se tiver que se lamentar, se lamente sim, mas se lamente diante daquele que pode resolver o teu problema, porque tudo isso passa. Tudo isso tem um tempo determinado. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado por Deus para todo propósito. O sofrimento ele vem, mas ele passa. A angústia ela vem sobre a minha tua vida, mas ela passa. Situações que estamos vivendo que estão boas, elas vêm, mas elas passam também, meu irmão. Não existe nada que não venha a ser eterno.
a não ser a eternidade que está nos aguardando em Cristo. Mas as demais coisas, elas têm um tempo, elas têm um prazo de validade. A Bíblia diz que Jesus, em muitas situações e ocasiões, ele chorou. Quando ele adentrou na entrada triunfal em Jerusalém, ele chorou sobre a cidade, porque as pessoas não entendiam quem estava diante deles, esperavam um Jesus político, esperavam um Jesus que viria com espada para ferir nações, e ele veio pregando o amor e a salvação. Ele chorou porque o povo não entendeu isso. Ele chorou diante do episódio quando ele chegou e viu Marta e Maria chorando a morte de Lázaro. E muitas das vezes escutando a pessoa dizendo, eu não choro. E faz uma pose de forte, meu irmão, chora sim. Chora, o choro ele faz bem para a nossa alma. O choro expressa o sentimento angustiante, por muitas das vezes asfixiante, que prende muitas das vezes os seres humanos. Sabe aquela pessoa que de tanto tentar ser forte, no momento que você menos espera ela desaba, aí alguém olha assim, nossa, mas fulano aconteceu isso, fez isso, por causa disso, emoções, sentimento retraído, não se abre com ninguém, não conversa. O pastor fala uma frase que eu gravei, é uma verdade muito grande, pastor, quando o senhor disse para mim uma vez que quando nós temos algum problema, nós devemos compartilhar. Eu não estou dizendo você pegar, fazer como uns abestalhados faz aí, coloca no Facebook, no status, e vai lá e se expõe. Não estou falando disso não. Eu estou falando compartilhar com homem e mulher de Deus, com alguém que possa sentado chorado. A Bíblia diz assim, que nós devemos chorar com os que choram. Alguém que esteja do teu lado e diga assim, olha, pode contar comigo. Esse problema que você está falando, eu tomo posse dele também, eu vou resolver, eu vou ajudar, eu vou vencer junto com você. Então o problema não é mais teu, o problema se torna nosso. Se não faz sentido, irmãos, nós nos reunimos como igreja. Se você tem um problema, compartilha, divide ele, você não precisa carregar esse fardo sozinho não. Davi chegou naquele momento, o choro, a angústia, tomou conta. Por quê? Porque muitas das vezes é inevitável. Então chora, extravasa, põe para fora o que está trazendo agonia ao teu coração. E Jesus vai aliviar. Alguém abra para mim, pastor Flávio, por gentileza, me ajuda aqui. Pega o microfone aqui, meu irmão, leva ali, pastor. Porque senão não sai bem na gravação ali. Salmo de número 6, pastor. Salmos de número 6, o verso 6 e o 7. Olha o que diz este maravilhoso cântico. Salmo 6, versos 6 e 7. Pode abrir sua Bíblia para você acompanhar também. Salmo 6, versos 6 e 7. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos de mágoa e me têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Entendeu, queridos? Estou falando do homem que era segundo o coração de Deus. Nós estamos falando do rei Davi. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos que ele ficou profundamente amargurado de alma, de espírito. Por quê? Porque ele chegou naquela situação, a angústia tomou conta do seu peito, porque aqueles companheiros de batalha, aqueles homens que batiam no ombro de Davi, Davi é o nosso rei, Davi é o cara, Davi é aquele que resolve, que entra na batalha e sai vencedor, Davi é aquele que matou seus 10 milhares, agora estão querendo apedrejar Davi, estão querendo tirar a vida de Davi. E sabe o que acontece? Muitas das vezes isso, irmão, em nosso meio, quando nós por muitas das vezes passamos por situações ruins ou difíceis, nós queremos atribuir a culpa a alguém. Ninguém forçou ninguém a sair da cidade de Ziclac e ir para a batalha, irmão. Davi não colocou espada na garganta de soldado nenhum para dizer, vamos comigo para a batalha. Não, eles foram por livre e espontânea vontade. E agora estão querendo apedrejar Davi. Imagina, irmão, que golpe duro que Davi está recebendo. Mas a Bíblia diz no Salmo 30, no verso 5, a parte B, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Tem a alegria de Deus vindo sobre a tua vida nessa noite, meu irmão. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Pode passar por este período de choro, porque a alegria de Deus está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Não há nada, irmão, nessa vida que não venha passar. Fica tranquilo. E esses homens quiseram matar Davi por conta disso. Mas aí ele vai viver o segundo tempo. Porque é o tempo de parar de chorar e de se fortalecer em Deus. Acompanhe comigo no verso 6, na parte B. Todavia, Davi
se esforçou, ou em outras traduções, se reanimou no Senhor, seu Deus. Pastor Flávio, novamente, me ajuda aí. Salmo 18, verso 1 e 2. Pode deixar o microfone lá, querido, que fica mais fácil assim. Salmo 18, verso 1 e 2. Eu te amarei de todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Deus. Amém, queridos. Pastor, deixa aberto no Salmo 27, por gentileza, verso 13 e 14. Davi, ele se reanimou em Deus. Por quê? Porque ele se lembrou que ele tinha alguém a quem recorrer. Irmãos, entenda, ele está vivendo um duro golpe na sua vida. Ele está vivendo uma situação angustiante. Aquilo que talvez era para derrubar Davi, porque agora não tinha ninguém para apoiá-lo, ninguém para dizer que Davi era o cara, Davi era o general, Davi era o rei, Davi era que matava os 10 milhares. Não tinha ninguém. Tinha alguém com pedra em mãos querendo apedrejá-lo. Isso não fez com que ele desistisse. Isso também tem que dar-nos força para seguir em frente quando nós passar por situação e alguém não nos ajudar, ou alguém querer nos atirar pedra, ou alguém talvez não entender o teu choro, a tua agonia. A Bíblia diz que Ana, quando ela foi diante do sacerdote ali, chorando porque ela queria uma bênção sobre a sua vida, a Bíblia diz que ele não entendia aquele choro. Ele a tomou por embriagada, por filha de Belial, por alguém que estava embriagada logo pela manhã. E ela se defende, ela, não, meu senhor, a tua serva não está embriagada. Eu choro assim porque eu estou amargurada de alma. Ela tinha uma petição a fazer a Deus, ele não entendia. E às vezes nós não entendemos também as pessoas e pecamos ao julgá-las. E pecamos ao olhar para o irmãozinho ou para o irmãozinho, nossa, por que esse irmão só chora? Esse irmão parece que só vive na prova, só vive na luta. Não, meu irmão, fica tranquilo. Ele está vivendo o tempo de Deus, o tempo onde o choro talvez seja como o salmista, o pastor leu nessa noite. O salmista, ele deitava sua cabeça sobre o travesseiro e regava o seu travesseiro com as suas lágrimas. Mas entenda, Deus tem um propósito nisso tudo. Pode ler, pastor, Salmo 27, verso 13 e 14. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Verso 7, a Bíblia diz que Davi chamou o sacerdote Abiatar e falou para ele, aí, traz o éfode. O que ele quer dizer com isso? Ele queria consultar a Deus, irmãos. Ele não parou diante do problema. Está passando por luta, meu irmão, está difícil, está passando, está na moinha, mas ei, consulta a Deus. Chama a Deus para participar dos teus problemas, pede para Ele vir em teu favor, em teu auxílio. Porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos fortalece. É Ele quem no momento da adversidade maior da nossa vida sempre está conosco. Ainda que os nossos olhos sejam incapazes de enxergá-lo. Como aqueles dois jovens, aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, entristecidos em seus corações, não enxergaram, não reconheceram, não perceberam que era Jesus quem caminhava ao lado deles. Na nossa vida não é diferente. Às vezes passamos por situações que a tristeza, a angústia faz com que nós nos tornemos cegos espirituais e não enxerguemos que Deus, Ele nunca se ausentou de nós. Deus sempre esteve conosco nas maiores dificuldades que nossa vida nós enfrentamos, irmão. Você acha que você está aqui por acaso? Ou você acha que você passou aquelas situações, aqueles problemas, aquelas adversidades sozinho? De forma alguma. Deus estava com você. Deus está com você nessa noite. É por isso que você, é por isso que eu, é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele nos tem fortalecido. Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus, porque ele sabia que ele tinha a função de sacerdote. Ele tinha um povo para cuidar. Ele tinha alguém que ele precisava estabelecer comunhão entre ele e Deus. Porque essa é a função do sacerdote, essa é a tua função, é a minha função, dentro de casa, dentro do meu lar, de interceder, de ser um mediador, de ser alguém que está ali para interceder pela minha casa, pela minha família, por aqueles que ainda não estão na presença de Deus. Porque o povo estava totalmente desfigurado nas suas emoções, não tinha ânimo para nada. Mas a Bíblia diz, acompanhe, verso 7, e Davi consultou, pediu o éfode, Abiatar o trouxe a Davi.
Verso 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertarás. Olha o que diz no Salmo 34, verso 4: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O Senhor é quem livra, irmãos. Davi sabia que ainda tinha jeito para aquela situação. A situação era desesperadora, angustiante. Mas entenda que até o episódio do rei falar para ele: vai Davi para Ziclague, volta para a tua família, era Deus cuidando de Davi. Por quê? Porque ele chegou em momento, em tempo oportuno, para alcançar os amalequitas. Talvez se Davi tivesse ficado, coisas piores poderiam ter acontecido. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas em tempo oportuno ele chegou e deu tempo ainda a alcançar os adversários, os inimigos que levaram cativos as suas famílias. Olha o verso 9: partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. O terceiro tempo que Davi vai vivenciar agora na sua vida, nessa circunstância, é o tempo de lutar e de vencer. O primeiro tempo você chora, você se lamenta, você pode se dar ao luxo de fazer isso. O segundo tempo você tem que levantar, é o tempo que você tem que parar de chorar, é o tempo que você tem que se fortalecer em Deus, se reanimar em Deus, buscar força nele, para atravessar essa situação e passar para o terceiro tempo, que é o tempo de você lutar, é o tempo de você vencer as tuas lutas, as tuas dificuldades. Entenda, irmão, o inimigo, ele se levanta contra a nossa vida e ele é perspicaz, ele não desiste, ele vai até as últimas consequências para me ver parar, para te ver desistir, para ver você caído prostrado ao chão. Mas enquanto houver alguém que esteja lutando, alguém que esteja guerreando, alguém que esteja segurando a espada e dizendo: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou até o fim, até Deus me dar a vitória, você vai alcançar a vitória de Deus sobre a tua vida, sobre os teus problemas, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ah, mas o meu filho está na droga e não tem jeito. Tem jeito sim. Enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver guerreando, o teu inimigo, ele vai ter que fugir, porque foi isso que aconteceu no embate que aconteceu com Davi. Os inimigos dele fugiram, ele enfrentou o inimigo de frente. Ele não recuou, ele não deu passo para trás, ele não ficou entrincheirado com medo, se escondendo, não. Ele sabia que era o tempo de lutar e era o tempo de vencer aquela batalha e aquela circunstância e resgatar a sua família. Ele foi com 600 homens enfrentar, mas a Bíblia diz que 200 não aguentaram, porque estavam fadigados, cansados da batalha. E assim acontece também conosco. E alguns de nós, em momentos de batalhas, de confrontos, nós nos cansamos, nós fadigamos, nós precisamos de alguém para nos reanimar, para nos colocar para cima. Davi poderia ter olhado e falar: olha, isso me desanimou. Quase que metade do seu exército não foram, mas ele não recuou, porque ele sabia que quem daria vitória a ele não eram aqueles 200 homens que ficaram, não eram os 400 que estavam com ele, mas era o Deus que disse para ele: vai, pode ir Davi, porque de certo você vai alcançar esta tropa inimiga e vai recuperar tudo que eles levaram de você. Eu digo para você nessa noite, irmão, louvado seja o nome de Jesus, na autoridade de Deus, eu digo para você: você vai alcançar os teus adversários, vai recuperar tudo aquilo que ele levou de você. Não sei se foi a autoestima, não sei se foi a alegria que você tinha de estar na casa de Deus, não sei se foi o prazer que você tinha de pegar um hino e louvar aquele hino, de ensaiar a semana toda, de quando tivesse oportunidade, você até chorava, quando alguém lhe falava: olha, você tem oportunidade, você até se emocionava. Eu não sei o que foi levado cativo da sua vida, mas eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, você vai alcançar novamente tudo aquilo que foi levado cativo e vai trazer de volta sobre a sua vida, em o nome de Jesus. É o tempo de lutar e vencer, é o que está escrito no verso 9. E para finalizar, o verso de número 18 ao verso de número 20. E o mais interessante nesse meio tempo, entre esses versículos, é que antes de Davi alcançar a tropa inimiga, Deus colocou no caminho dele um egípcio que foi desprezado pelo exército inimigo. A Bíblia diz que Davi deu de comer a ele, tratou dele,
ele recuperou as suas forças. E o trato era: você me entrega os aniversários, você me entrega os inimigos em minhas mãos, você me diz a localização deles. Deus usa até o inimigo muitas das vezes para confundir ele próprio. Irmãos, as estratégias de Deus nós não precisamos entender, nós só precisamos crer, porque Ele faz da forma qual Ele quer, e o final é vitória para mim e para a tua vida. Quarto tempo que Davi vivenciou nesse texto é o tempo de paz, e é o tempo de repartir as conquistas alcançadas, os despojos. Olha o que diz o verso de número 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levavam-nas diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Eu vou ler o verso 21. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo, que com ele vinha, e chegando-se a Davi ao povo, os saudou em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele pode restituir, irmãos, tudo aquilo que nós perdemos durante as lutas, as dificuldades, as circunstâncias que a vida propôs para a nossa vida. Mas estes passos que Davi tomou são os passos de um campeão, são os passos que um guerreiro de Cristo deve também trilhar e caminhar. Chore se for preciso, chore, grite, clame a Ele, mas entenda, vai ter um tempo que você vai ter que enxugar as lágrimas, vai ter um tempo que você vai dizer: basta, chega de chorar, chega de se lamentar, eu vou para cima, eu vou vencer o meu adversário, eu vou me fortalecer em Deus, eu vou lutar agora e vou vencer o meu inimigo. E depois que você vencer o teu inimigo, porque entenda, a Bíblia diz, Paulo escreveu aos Efésios dizendo que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, ela é contra os principados e potestades. A nossa luta, ela é espiritual. Não tente vencer aquilo que é espiritual de forma carnal, você vai se frustrar, você vai se frustrar, e talvez corre o risco de ficar frustrado por longos anos. Mas enfrente as coisas de forma espiritual, da forma que elas são. Tem coisas que para nós é possível, mas os impossíveis são para Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão. E é o tempo de repartir os despojos. E finalizo a minha fala com o verso de número 22. Você pode colocar-se de pé? Posso, pastor? Você pode se colocar de pé, querido, com a permissão do nosso pastor? O verso 22 que diz: então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, percebe-se que não foi só gente boa com Davi não, meu irmão, tinha uns cabra ruim aqui no meio, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos despojos dos que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Tipo, a mulher e os filhos daqueles que não foram, ó Davi, deixa que eles vá, pelo menos a mulher e os filhos, mas não vai levar nada, não vai levar uma caneta dos despojos que nós trouxemos. Despede eles, deixa levar as mulheres e os filhos. Olha, irmão, olha que Davi diz. Está dizendo para aquelas pessoas que com pedra em mãos vão matar Davi, vão apedrejar esse Davi. O culpado é ele, o culpado é Davi, vamos atacar a pedra nele. Olha o que ele diz. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Oh glória, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, aleluia, e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, e que em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Oh meu irmão, vê se isso aqui na atitude de alguém que é um vencedor, que é um campeão na vida. Muitas pessoas às vezes pecam, às vezes vivem uma vida inteira de lamento, de angústia, de sofrimento, porque recebem de Deus, mas não conseguem compartilhar, não conseguem dividir. E quando eu falo dividir, não estou falando só de bens materiais não, meu irmão, porque não tem sentido algum Deus prosperar a vida de alguém, para essa pessoa se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não consegue abençoar alguém.
não faz sentido algum. Mas eu estou falando de várias coisas, até mesmo uma palavra, um ombro amigo, investir um tempo, às vezes, com aquele seu amigo que você diz que gosta tanto dele, investir um tempo para sentar do lado dele, para chamar a atenção dele, para cobrar ele, falar: rapaz, está errado, sai dessa vida de pecado, Jesus tem coisa boa para você. Ser aberto, ser franco. E Davi nos mostrou ser esse grande homem de Deus. Ele falou: não, tudo vai ser dividido de forma igual. Eles não foram conosco, mas ficaram guardando a bagagem, fizeram a parte deles também. Meu irmão, Deus quer fazer de igual modo sobre a minha e a tua vida. A bênção que chegou até a minha vida, Ele quer alcançar a minha casa, os meus irmãos, a minha família toda, irmãos. Ah, mas eles não estão na igreja hoje. Exatamente, não estão hoje. Mas a bênção que veio sobre mim vai estar alcançando eles. A bênção que está sobre a tua vida e tua casa também vai alcançar a vida dos teus. Então, meu irmão, segura na mão de Deus, persevera, não desista, luta da forma como você puder, mas luta, porque o teu inimigo vai fazer. A Bíblia diz que feriram os amalequitas, o exército de Davi com os 400. Restou somente 400 jovens mancebos que fugiram, ou seja, fugiram porque Davi não recuou. Os teus inimigos vão recuar também. Continua avançando e o Senhor vai ser glorificado na tua vida. Amém, queridos? Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Que Deus em Cristo possa continuar falando ao coração de cada um dos irmãos através do Espírito Santo, em nome de Jesus. E retorno ao trabalho, pastor Flávio. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Boa é essa palavra, meu irmão. Em quem nós encontramos, né? Forças no Senhor. História maravilhosa, né, irmãos? E às vezes a tua história está dentro desse fato que ocorreu. Sabe por que a Bíblia é diferente de qualquer livro que você lê? Porque tudo quanto você ouviu da palavra, Deus, Ele vela em cumprir na sua vida. Não é apenas uma leitura, não é apenas uma exposição. A palavra é poderosa para mudar a tua história, para mudar o momento que você está vivendo de repente. E eu percebo claramente que a nossa vida cristã, ela é feita de momentos. E momentos bons virão. Só que momentos de luta também virão. E nós precisamos aprender a enfrentar e lidar com ambos. Com ambos os momentos. Só aprender a servir a Deus quando está tudo bem é fácil. E quando a tua Ziklag é invadida e saqueada e levam tudo, quem que você é? Quem eu sou? Nós precisamos, irmãos, isso é a vida do cristão, do servo de Deus. Coisa maravilhosa, né? O sentimento de Davi não era vingativo. Porque depois que a batalha foi vencida, ele poderia olhar e falar: não, tem gente aqui no meio que vai ralar, vai comer osso, não vou dar nada. Quis me apedrejar lá, porque sempre tem aqueles, os mais exaltados, né? E Davi disse: não, coisa que chama atenção, né? Não será assim, meus irmãos. E não interessa como o povo via Davi, Davi os via como irmãos. Não será assim, meus irmãos. Será dividido por igual. Todos terão por igual o despojo. Isso é uma pessoa justa, meu irmão. Ele não era ambicioso, não queria só para ele, ele queria para todos. Nos orar agradecendo a Deus. Pai amado e bendito, palavra boa e maravilhosa, ó Pai. Que essa palavra não saia dos nossos corações,
Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco esses dias. O Senhor tem ministrado ao nosso coração de uma forma tão especial, tão única. E nós queremos agradecê-lo. Agradecer porque muitas vezes o Senhor tem trabalhado de forma que nós não entendemos. Muitas das vezes o Senhor tem feito da forma que nós não compreendemos. E quando nós não entendemos o teu trabalhar, nós precisamos confiar no Senhor. Nós não temos o direito de questioná-lo, de duvidar, ó Deus amado, de nos rebelar contra ti. Nós não temos esse direito, porque a tua fidelidade tem sido, ó Deus amado, manhã após manhã, dia após dia, ano após ano, tem sido derramada sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai. Ainda que não entendemos tudo, nós te agradecemos porque sabemos que tu tens total controle sobre todas as coisas nessa terra. A história, Deus amado, ó Deus, o controle da história não saiu das tuas mãos, continua nas mãos do Senhor. Nós te agradecemos. Guarda o teu povo, ó Deus, livra-os de todo mal, leva-os em segurança para os seus lares, que possa ter uma noite de sono abençoada e reparadora. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, ó Deus, pelos que estão aqui, agradecemos por aqueles que assistirão esta mensagem e certamente serão edificados. Graças te damos em nome de Jesus. Estenda suas mãos com as minhas, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do amado e querido Espírito Santo, permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos possamos dizer amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá em paz.